Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual, já conectado aqui com a gente? Acho que já. Ah, tá aqui. Olá, Paulo, como você tá? Tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde pessoal que está vendo a gente. Boa tarde, Paulo. Vamos falar sobre viradas estaduais, então. Vários estados, agora nessa reta final das eleições, têm trazido configurações diferentes do que a gente via há algumas semanas, né? Vamos destacar alguns deles? Como você prefere começar? Conta pra gente. Olha, vamos começar na ordem crescente, vai. Por exemplo, no Distrito Federal, o Ibanez Rocha, do MDB, ele lidera há muito tempo com próximo dos 50%, 46, 47, 50%. E na última pesquisa divulgada ontem pelo IPEC, a pedido da Rede Globo, ele apareceu com 40%. É um percentual alto, com muita chance de vencer no primeiro turno, inclusive. Mas acontece que atrás dele apareceu pela primeira vez numericamente em segundo lugar o Leandro Graz, deputado distrital do PV, da Federação PV, PT, PCdoB, com 13%. Né? E ele vem crescendo, né? Nas últimas semanas passou de 5 para 8, de 8 para 9, agora com 13. E passou à frente da senadora Leila, do vôlei, do PDT, e do empresário Paulo Otávio, né, que também tem na casa dos 9%. O Ibanez apoiou o Bolsonaro bastante na eleição passada e agora tenta meio que manter uma certa distância, embora não fale mal, né, do Bolsonaro. O que acontece é que no Distrito Federal, que é um estado que o Bolsonaro reina faz muito tempo, né, cresce a chance de haver um segundo turno. E é possível que esse segundo turno seja entre o Ibanez e um candidato da Federação PV, PT, né, PCdoB. Não é impossível que isso aconteça, o que já é uma surpresa. Né? No Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo continua com altas discretas, mas frequentes, enquanto o governador Cláudio Castro, ele mantém a liderança, mas também sem deslanchar mais. Ele começou até a cair uns pontinhos, o que significa que no Rio de Janeiro também o Cláudio Castro, que vinha com chance de vencer no primeiro turno a reeleição, pode ser que tenha que enfrentar de maneira mais apertada o Marcelo Freixo do PSB na reta final da campanha, e pode ser que haja um segundo turno. O segundo turno muda tudo. Muda todo o discurso, toda a verborragia dos candidatos, né? Fica muito mais fácil de você comparar projetos, discursos e personalidades e caráter. Né? Então, esses movimentos no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, de possibilidade de segundo turno entre a direita e o campo progressista, são fenômenos positivos das últimas semanas. Outro fenômeno interessante está acontecendo na Bahia, né? O candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, ele era meio desconhecido, ele foi secretário de governo do Rui Costa durante muito tempo. O governo do Rui Costa é um governo aprovado, né, com alta taxa de aprovação, né, pelo eleitorado baiano, tem 50%, 48% de ótimo e bom, e só 17% de ruim e péssimo. E o Lula, na Bahia, tem mais de 60% das intenções de voto e crescendo. Então, o Jerônimo, na medida em que ele passou a ser conhecido como candidato Lula, candidato do Rui, ele começou a crescer. Já tem algumas pesquisas, alguns institutos de pesquisas que dão ele na frente, mas os institutos mais conhecidos, mais respeitados, têm dado só uma ascensão, mas uma ascensão grande, né? Aquela boca do jacaré, né? O cara que está na liderança vai caindo e o cara que está na perseguição vai subindo, a boca vai fechando e promete uma disputa acirrada aí para os 10 dias que faltam para a eleição. Isso está acontecendo também no Ceará. O Ceará foi um fenômeno
interessante também, porque havia um acordo lá entre o PT e o PDT de muitos anos, de muitas gestões, né? E o Camilo Santana, ex-governador que agora lidera a disputa para o Senado, e o Lula entraram pesado na campanha do candidato do PT, Eumano de Freitas, que nem era para ser candidato. O candidato lá a candidata defendida pelo acordo entre o PDT do Ciro Gomes e o PT do Lula era a vice-governadora Isolda, que estava no PDT, mas o PDT do Ciro bateu o pé e lançou o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, né, que estava bem nas pesquisas há 2 meses, só que com esse rompimento a Isolda saiu do PDT, foi para o PT, vai levar o mandato de governadora em exercício até o final. Ela entrou no lugar do Camilo, que ele saiu para disputar o Senado. E agora, o Eumano, que foi lançado no final de julho, 25 de julho, se não me engano, ele entrou na primeira pesquisa com 13%, passou para a segunda com 19%, agora já está com 30%. Está com 30%, numericamente, segundo a pesquisa IPEC, encomendada pela Globo de lá, né, a TV Verdes Mares, Diário do Nordeste, com 30%, numericamente à frente do bolsonarista Capitão Wagner, né, que tem agora 29%. E muito à frente do Roberto Cláudio, que ficou com 19% lá atrás, né, foi caindo nas últimas 3 pesquisas, enquanto o candidato apoiado pelo Lula e pelo Camilo Santana disparou. Curioso é que no segundo turno, o Eumano também ganha tanto do Capitão Cláudio, tanto do Capitão Wagner, quanto do Roberto Wagner. Ai, caramba. Capitão Wagner, Roberto Cláudio. Aí sim. Isso. Então, e aí acontece que o efeito Lula está promovendo essa virada intensa, né, no DF, no Rio de Janeiro, na Bahia, né, em Pernambuco, embora a candidata não seja dos partidos da esquerda tradicional, né, a Marília Reis, que foi para o Solidariedade. Ela lidera, mas está caindo, e agora o candidato da frente PT, PSB, que também existe há muitos anos em Pernambuco, começou a subir, né? Estava muito atrás, abaixo de 2 dígitos, agora está todo mundo empatado em segundo lugar com 11% ali, 4 candidatos. Então é provável que haja também um segundo turno entre a Marília Reis ou o candidato apoiado pelo presidente Lula, oficialmente, em Pernambuco, ou a candidata do PSB, a Raquel. Mas isso é uma coisa que não pode não ser muito boa, né? Porque se passar 2 candidatos do campo progressista lá em Pernambuco, vai ficar difícil não ter uma guerra campal lá, como já aconteceu em outras eleições. De todo modo, assim como nesses estados em que o campo progressista nem aparecia nas pesquisas e agora aparece já disputando a liderança, vamos ver logo mais no Datafolha como que fica a estabilidade do ex-presidente Lula na frente das pesquisas e como que ficou a condição do presidente Jair Bolsonaro, se ele estacionou, se ele conseguiu subir algum ponto, ou se ele caiu. A tendência das últimas pesquisas nos últimos 15 dias é que o Bolsonaro vai de ruim a pior e o ex-presidente Lula está melhorando. Isso está atraindo um voto ansioso do campo progressista não lulista, para que a eleição seja resolvida no primeiro turno, com medo de que um segundo turno entre Lula e Bolsonaro favoreça um ambiente golpista que o Bolsonaro quer promover. Eu ia questionar se você tem alguma aposta em relação aos números que a Datafolha vai trazer hoje à noite. Na verdade, eu acho que não existe assim, nenhum fator que possa trazer surpresas, né? Não existe fator assim favorável ao Bolsonaro.
Favorável ao ex-presidente Lula existe um movimento grande, né, do vira-voto, né, centenas, né, de pessoas intelectuais, tanto do mundo da América Latina, quanto né, da Europa, dos Estados Unidos, publicando documento defendendo a eleição do Lula no primeiro turno, preocupados com a preservação da democracia no Brasil e com a importância da democracia do Brasil para o mundo. Né? Existem artistas assim que lançando vídeos, clipes com mensagens muito alertadoras em relação ao que pode acontecer. Né? O hino ao Inominável, lançado no sábado, ele tem 13, é um clipe de 13 minutos, mas em 13 minutos, com dezenas de artistas, né, de pessoas do mais alto grau de respeito da cultura brasileira, eles fazem um balanço da era Bolsonaro que é muito difícil você fazer maior ou melhor. Você pode fazer igual, mas é muito bom. É imenso, parece uma ópera, mas é um balanço completo do governo Bolsonaro que mobiliza, né, mobiliza as pessoas. Ontem foi lançado um clipe vira-voto, com um monte de artista também cirista, isentão, gente que antes não se manifestava politicamente, agora está se manifestando. Por quê? Porque teme que um eventual segundo turno possa ocasionar um ambiente de confronto, de violência, de baixaria, que poderia prejudicar a continuidade. Vamos supor, o Lula tem chance de vencer a eleição no primeiro turno, se não vencer no primeiro turno, tem todas as chances de vencer no segundo. Mas todo o espaço de discurso, todo o espaço de estímulo à violência que o bolsonarismo pode praticar, eles podem formar um exército de opositores do pior nível, né, daqui para frente. Então, por isso é muito bom a gente ver essa movimentação acontecendo em direção à defesa da democracia, à defesa de um futuro mais seguro para o país se reconstruir. Né? Eu tenho dito para algumas pessoas que é uma oportunidade agora de o país dar um passo de volta para o futuro. É um futuro que foi interrompido lá atrás, né? Agora a gente pode estar dando esse passo democraticamente, respeitando todas as regras do jogo. E para voltar à sua pergunta, movimentação do Datafolha. Bolsonaro não fez nada para subir, ele só fez para cair. Né? Se tiver alguma movimentação do Bolsonaro, será para baixo. E a campanha do Lula, como disse agora há pouco o Rudá, né? Ela está muito boa, ela está muito bem feita. Né? Então, está explorando os problemas, né, do governo Bolsonaro, está trazendo propostas, né, está para cima, está alegre, está envolvente. Então, é possível que se houver alguma movimentação, será para cima do Lula. Né? Vamos aguardar o resultado do Datafolha, que sai hoje, então, mais tarde, e, é claro, a gente traz a análise amanhã no Bom para Todos, tá bom, pessoal? Paulo, muito obrigada, um beijo para você, até a semana que vem, reta final, até quinta-feira, beijo. Até lá, pessoal, Karina, só um comentário que eu não pude fazer antes, mas eu não podia deixar de fazer. É sobre a entrevista agora da Ruth Venceremos, né? Muito importante esse tipo, né, de intervenção, porque as pessoas precisam estar atentas que também é preciso eleger um Congresso, poder legislativo novo, para que as mudanças que o país precisa possam ser efetivadas mais para frente. É isso. Obrigada, Paulo. Beijo grande.